Presidente, subo a essa tribuna para discutir de forma breve esse projeto, esse importante projeto que busca valorizar os servidores da educação que são tão desvalorizados aqui em nossa cidade. Mas quero trazer de forma objetiva 4 emendas de nossa autoria, presidente, que obviamente foram rejeitadas, emendas que a gente considera importante. A primeira delas, uma aditiva, que garante a proporcionalidade no cálculo do BDE. A emenda, ela assegura justiça e equidade, não gera despesa adicional e valoriza o mérito e o esforço real dos profissionais, que são premiando cada um deles aí conforme o tempo efetivamente dedicado e as metas estabelecidas. A emenda 2 também assegura a transparência pública e o controle social sobre o BDE. Em síntese, inclui um dispositivo obrigando a Secretaria de Educação a publicar anualmente um relatório detalhado com metas, critérios, escolas contempladas, número de beneficiários, valores pagos, tudo isso disponibilizado no portal da transparência. É preciso que se faça esse registro, que muitos dos projetos que chegam aqui nessa casa não dispõem da transparência adequada, do controle da própria população. Sobre o argumento de que outros canais de comunicação, outros órgãos disponibilizaria esse conteúdo, nós não podemos aceitar que essa realidade tome conta da transparência que efetivamente precisa existir para cada projeto. Então, esse projeto, essa emenda, agregaria um valor imenso para que houvesse transparência em tudo que a Prefeitura realiza. A gente tem realizado aqui um trabalho forte para tentar quebrar qualquer tipo de vínculo político, qualquer tipo ou espécie de chantagem política que a gestão possa fazer em cima dos trabalhadores. A nossa emenda modificativa também rejeitada inclui profissionais de apoio e administrativos nesse BDE, como merendeiras, auxiliares e outros profissionais da escola, inclusive uma emenda muito similar ao da vereadora Cari Santos, que também desenvolveu um belíssimo trabalho e teve um olhar clínico atendendo a um determinado segmento com emenda e que foi acrescida de uma subemenda e que também vai contar com o meu voto favorável. É importante que tudo esteja explicitado e que não caiba ao prefeito decidir o que fazer ou a quem vai pagar. Nós precisamos valorizar todos os profissionais da educação. Outra emenda aditiva também define princípios e diretrizes para avaliação da educação infantil no BDE. Ele altera um parágrafo para estabelecer exatamente os princípios pedagógicos e de transparência na avaliação da educação infantil. Garante o respeito à natureza formativa da educação infantil. Então, evita critérios inadequados ou meramente cognitivos, priorizando o aspecto pedagógico, socioemocionais e de desenvolvimento integral. Assegura a participação democrática, fortalece a segurança jurídica. Todos os projetos, sem exceção, que chegam da Prefeitura não têm segurança jurídica. E isso não cria uma nova despesa. Então, não há motivo nenhum para essas emendas serem rejeitadas. Por isso, inclusive, presidente, eu já peço o destaque dessas emendas para que nós possamos votar em separado. Mas concedo o à parte ao vereador Eduardo Moura. Obrigado, vereador Felipe Alecrim. Só para reforçar essas emendas que o senhor colocou, para que os professores aqui presentes, o pessoal da educação, entenda. No artigo 2º desse projeto do prefeito, ele bota aqui, parágrafo único, compete ao Poder Executivo regulamentar a metodologia e os critérios para o acompanhamento e aferição do desempenho na etapa da educação infantil. Só traduzindo para vocês, hoje,
pode ser votado que vocês tenham esse benefício. Mas vai caber à prefeitura ter o método de dizer foi bem feito ou não. E pagar vocês ou não. Entenderam a pegadinha? Basicamente é isso. E foi essa emenda que o Felipe Alecrim colocou para que não haja esse tipo de coisa. Está muito aberto. A prefeitura pode chegar e dizer assim, não, mas no meu entendimento não teve evolução não. E vocês não recebem. Simples, tá? Só que eu vou um pouco mais além, Felipe, e não vou me estender muito. Porque contra números apresentados pela própria prefeitura, não há argumento, tá? A previsão desse projeto é que haja um aporte de R$ 9.905.554,32 para que sejam atendidos 3.249 profissionais. Eu queria perguntar a vocês o seguinte: Recife tem um custo de 10,3 bilhões já certo para o ano que vem. Uma estimativa de 10,5 bilhões de receita. Os cálculos apresentados já mostram que esta receita mesmo é 8,6 bilhões. Ou seja, temos 1,5 bilhão de déficit. O prefeito vai fazer 2 empréstimos já previstos, num total de 1 bilhão. Está 500 milhões ainda em déficit. De onde vai se tirar esse dinheiro para supostamente pagar os senhores? E sabe por que eu estou dizendo que isso não vai acontecer? Porque se fosse para ele pagar vocês, ou valorizar vocês, não tinha oferecido o que ele ofereceu, que foi 1% de aumento só em R$1 no Vale Alimentação. Então, ele não vai valorizar vocês, isso é uma mentira. Porque a primeira valorização para vocês seria um lugar decente para trabalhar, e nem isso vocês têm. Então, a gente está aqui para abrir os seus olhos. A mentira vai sempre estar aqui. Ele vai dizer que vai fazer acontecer porque ele quer voto. Não vai acontecer, infelizmente. O que vocês merecem é um salário digno, o que vocês merecem é um local digno para trabalhar, e o que vocês merecem é respeito, e não enganação. Obrigado, vereador. Acolho vossa parte, vereador. Nós precisamos estar atentos aos projetos que chegam na casa, porque eles sempre trazem 2 pontos críticos importantíssimos, como disse aqui o vereador Eduardo Moura. Primeiro, sempre falta transparência para a sociedade acompanhar, mas para a gente acompanhar também os investimentos que são realizados. Outra, que a prefeitura sempre estabelece o formato, quem vai receber, quando vai receber, são critérios subjetivos, sempre para deixar os servidores em sua mão politicamente. Ou seja, se você não fizer o que precisa ser feito, quer pedir o voto, quer sair por aí balançando a bandeira de um determinado partido político ou da gestão, você não tem um incentivo. Conquista ou exige a participação dos servidores e da sociedade a partir da necessidade, da dignidade que todos deveriam levar para a sua família, para o seu lar. Então, todos os projetos que chegam da prefeitura, sem exceção, não envolve transparência, não envolve critério objetivo. A gente termina votando sim no projeto, mas por redução de danos, para ter um dano menor, porque a gente vai se acostumando com o mal menor. Como a gestão é fraca, como não existe valorização, a gente termina colhendo toda a pequena valorização que existe, para que o sofrimento não seja ainda maior. Então, faço o registro, presidente, que vou votar sim, quero destaque das emendas que nós propusemos, desejo, e o nosso mandato luta para isso, para que a educação seja valorizada, com infraestrutura adequada, com aluno dentro de sala de aula, com valorização para os professores, ADIs, ADEs, a relação da sociedade com o poder público deve ser de forma transparente e livre. Transparente e livre. A prestação dos serviços que a prefeitura hoje entrega à nossa sociedade é precarizado e a gente, infelizmente, vai se acostumando com as migalhas.
que são despejadas a conta-gotas, e sempre em período de eleição, para que fique aquela memória recente de que se fez alguma coisa. Mas nós não esquecemos a agressão que o prefeito João Campos realiza com os profissionais que fazem a educação aqui no nosso município. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, presidente.